Eu queria trazer um pouco o ângulo da cena que ocorreu em São Paulo, do entregador lá do aplicativo. Ele fez a entrega e teve uma fala durante a discussão dos dois que me chamou muita atenção, porque tem a ver com aquilo que eu treino meu olhar e meu ouvido para justamente para entender melhor, que é o fenômeno religioso, né? Para quem não lembra, eles estavam discutindo, né? O Matheus Branquelo, racista, e o entregador de aplicativo, também chamado Matheus, eles estavam discutindo, em determinado momento, um argumentou dizendo que bateu no peito e disse: o meu nome é bíblico. E o Matheus, do aplicativo entregador, ele falou: o meu nome também é bíblico, meu nome é Mateus. E a gente percebe na cena, com a devida sensibilidade, que o Mateus racista, ele se surpreende e diz que o cara tá mentindo que o nome dele é Mateus, até porque é o próprio nome dele. Mas o que me chamou a atenção da cena foi justamente que nos dois lados a gente tem duas pessoas que um opressor, né, querendo humilhar o entregador, recorrendo a um argumento óbvio, falacioso, de que o nome dele era uma espécie de nome sagrado, e do outro lado, um oprimido que usou o argumento também da sacralidade do nome para não se deixar oprimir. E essa relação de opressor e de oprimido, usando o sagrado, usando aquilo que a gente considera como divino. Nos dois lados, o opressor querendo oprimir com o argumento do divino e do outro lado, o oprimido não se deixando oprimir pelo argumento do divino. Esse embate, na história das religiões, ele sempre se deu. E com esse argumento também, de que a gente precisa conquistar porque é em nome do bem contra o mal. Isso, estou falando da antiguidade, não, estou falando de agora, de 2002, 2003, quando George Bush invadiu o Iraque com esse argumento. E a gente percebe como o uso da religião, da religiosidade, daquilo que a gente considera sagrado no consciente e no inconsciente, como ele é operado, né? O que Jesus de Nazaré poderia estar entendendo dessa cena, né? Eu às vezes eu faço eu sou meio desequilibrado, eu começo a pensar Jesus olhando a cena e vendo a cena e o que ele poderia estar pensando sobre a cena, né? E dessa cena eu fiz esse filminho na cabeça e me lembrei das diversas vezes em que Jesus de Nazaré, provavelmente imaginando que isso poderia acontecer entre os discípulos dele, entre os seguidores dele, ele sempre fez questão de ser explícito que ele ficava sempre do lado da viúva, do órfão, das crianças, que são na teologia os mais necessitados, são os pobres, teologicamente são os pobres. E me chama a atenção porque Jesus ele deixou registrado que numa situação dessas ele sempre fica do lado dos pequenos, dos pobres, das viúvas e dos órfãos. E aí nesse sentido eu não tenho dúvida de que, apesar de que o nome Mateus nem para um lado nem para o outro significaria tanto aquilo que os próprios debatedores estavam querendo argumentar, mas para a experiência de fé, o Mateus entregador ele está sendo amparado. Mas como isso, realmente para mim fica um pouco a percepção de como o uso da religião ele serve tanto para oprimir como para se recusar à opressão. E como o Dom Pedro Casaldáliga falou, né? Essa frase agora está mais evidenciada. Na dúvida, eu fico do lado dos pobres.